Fala galera, boa noite, beleza? Tô regravando aqui a aula 1, como eu comentei com vocês que a aula 1 tava com problema no vídeo, eu tentei mexer nela e tudo mais, mas acabou que não deu certo, então eu tô regravando, tá? Pra caso vocês assistam, vocês não fiquem assustados pensando, pô, mas eu assisti a aula 1 e eu não tô lembrando desse vídeo, eu tô regravando, tá? Não tem ninguém, tá? Tô gravando sozinho. Então, mas eu vi mais ou menos os pontos que eu falei, vou tentar passar bem basal mesmo, bem introdutório, tá bom? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente falou foi dos fenômenos. Os fenômenos. Fenômenos. Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Ok? Está dando para enxergar um pouquinho, né? Os fenômenos físicos e fenômenos químicos, ok? E o que foi que a gente falou? Que os fenômenos físicos eram o quê? Aqueles que não... onde não havia alteração da matéria, onde não havia transformação da matéria, tá? Então, ó, vou botar aqui. Não há transformação da matéria. Não há. Da matéria. Enquanto que nos fenômenos químicos há, ok? Há transformação da matéria, ok? Transformação da matéria, ok? Beleza? Deixa eu só dar uma virada aqui. Transformação da matéria, beleza? Então, esse foi o primeiro ponto que nós tocamos, tá? E como assim, João? Como você fala transformação da matéria é um pouco vago, né? Um pouco relativo. Então, o que seria transformação da matéria? Então, quando a gente fala em transformação da matéria, pense sempre que a transformação da matéria, eu vou escrever aqui, ó. Transformação da matéria. Transformação da matéria. Pense em reações químicas. Ok? Reações químicas. Até um pouco, né? Intuitivo, né? Fala, pô, reação química, então tem a ver com os fenômenos químicos, né? Entendeu? Beleza? Então tá, então vamos tentar exemplificar, colocar exemplos do dia a dia. Então, como o exemplo até que eu usei, que é o efervescente da vitamina C, aquela pastilhazinha que você coloca na água, né? Um copo com água, você coloca a pastilhazinha e você espera ela efervescer, aí a água fica laranja e tal. E nesse exemplo do efervescente, da pastilha do efervescente, você pode ter os dois fenômenos, tanto o fenômeno físico quanto o fenômeno químico. Como assim, João? Se eu pego essa pastilha, essa pastilha do efervescente, se eu pego ela, simplesmente quebro, parto ela ao meio, eu transformei a matéria, eu tive uma reação química? Não teve, você simplesmente partiu ela ao meio. Ela continua a mesma coisa. Então, quando eu parto a pastilha do efervescente ao meio, eu tenho o quê? Um fenômeno físico, beleza? Enquanto que a partir do momento que eu coloco a pastilha dentro da água, independente se ela está partida ou não, coloco ela dentro da água, começa o quê? A efervescer. E essa efervescência, ela é o quê? Uma reação química. É a reação química da pastilha com a água. Portanto, quando eu coloco a pastilha na água, eu passo a ter um fenômeno químico. Tudo bem? Por quê? Porque eu estou transformando a matéria. Há alteração na matéria. Há reações químicas. Tudo bem? Você pode ver aí vários exemplos no dia a dia. Pode pensar, quando você vai fazer um café, por exemplo, você coloca a água com café, esquenta, aí você está tendo uma transformação da matéria, você está tendo uma interação entre a água e o café, por exemplo. Exemplos de fenômenos físicos, por exemplo, passagem de estado físico, como a gente vai ver nas próximas aulas. Você tem, por exemplo, a água gelo, em forma sólida, estado sólido. Você aquece, né, deixa fora do congelador, ela começa a virar água, né? E se você esquentar essa água líquida vai passar a ser uma água o quê? Vapor. Você vai passar para o estado gasoso. Essas passagens de estado físico, independente da ordem, né? Se você pensar o contrário, também serve. Por exemplo,
o estado gasoso, a água a vapor, você esfria, ela vira água líquida. Ou quando você pega a água líquida, bota no congelador, ela vira o gelo. Quando você tem as passagens de estado físico, você não está alterando, não há transformação na matéria, não há reações químicas. Então as passagens de estado físico, elas são fenômenos físicos. O próprio nome já é meio intuitivo, tudo bem? Então a gente falou um pouco disso, tá bom? Então só pra gente relembrar um pouco de fenômenos físicos e químicos, beleza? Bom, beleza. Essa parte de fenômenos físicos e fenômenos químicos tem na apostila, beleza? Tem na página, logo na página 2, na aula 1, tem uma definição, transformações da matéria, beleza? E nós depois demos sequência à matéria que não comecei a não seguir a apostila, tá bom? Mas que isso também tem na apostila, que é o quê? A classificação da matéria. Vamos lá. Classificação da matéria. Aqui. Classificação da matéria, beleza? Desculpa aí o vídeo, galera, aqui é tudo no improviso, a iluminação não é muito boa, mas vamos que vamos. A classificação da matéria, como a gente começou a comentar, a gente viu, cadê? E aqui. A classificação geral da matéria, ó, a gente falou do que, ó, que tinha a ver com o átomo, molécula, a relação, né? Átomo, molécula e substância, ok? Substância, beleza? Então, como é que era essa relação? Então, eu tinha primeiro, a gente falou primeiro o quê? Do átomo, ok? Temos aqui o átomo, beleza? Que ele é o átomo, que é o elemento químico, ok? É o próprio elemento químico, elemento químico da tabela periódica. Você vai olhar a tabela periódica, tem lá vários e vários símbolos, ou esse símbolo representa o quê? O átomo desse próprio elemento. Por exemplo, a gente viu lá, o lado esquerdo em cima, a primeira coluna em cima, da primeira linha. Por exemplo, é o hidrogênio, que é representado o quê? Pelo H. Então você tem o símbolo hidrogênio, que é a representação do próprio átomo do hidrogênio, ok? Então, você tem o átomo de hidrogênio representado pela letra H, que é o quê? O próprio elemento químico, beleza? Que está na tabela periódica. Deixa eu marcar aqui para diferenciar aqui a relação dos três, ok? Né, como a gente colocou, que a representação do elemento, a representação dele, né, do átomo, é o próprio quê? É o símbolo, foi o que eu acabei de falar, símbolo da tabela, periódica, ok? Beleza? Símbolo da tabela periódica, beleza? Show! Agora vamos para o segundo. Vou colocar aqui o átomo. Agora vamos falar o quê? Da molécula, ok? Vamos lá, molécula, ok? Que a molécula vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos átomos. Quando você tem um conjunto de átomos, você forma uma molécula, beleza? E aí vou colocar isso aqui, ok? Que é o que? Uma reunião, um conjunto. Reunião de átomos. Beleza? Que é representado o quê? Por uma fórmula. Beleza? Então, só recapitulando, eu tenho primeiro o átomo, que é representado pelo elemento químico. Desculpa, que você representa pelo elemento químico, que é o próprio símbolo da tabela periódica. Tudo bem? O exemplo que eu dei foi aqui o hidrogênio, ok? Vou botar aqui no exemplo. Se você for olhar na tabela periódica lá, do seu lado esquerdo, lá em cima, você vai ver ali o H. O H é o hidrogênio. Então, o próprio símbolo da tabela periódica, que é o H, você
tem a representação o quê? Do próprio elemento químico, que é o átomo. Tudo bem? Beleza? Então tá, o conjunto de átomos, você tem o quê? Uma molécula, que é uma reunião de átomos, como foi que eu acabei de falar. Você representa ele o quê? Como uma fórmula. Então, como assim, João? Pegar o mesmo exemplo, vou pegar o hidrogênio. Só que agora a gente vai fazer uma molécula de hidrogênio. Antes a gente fez o quê? O átomo de hidrogênio. Agora, a molécula de hidrogênio é o quê? É um H2. A gente vai ver mais pra frente a questão de ligações, de funções e tudo mais. Eu quero só que você entenda a diferença entre átomo e molécula no primeiro momento. Tudo bem? Então, a molécula é a junção de... Nesse caso do hidrogênio, cada um vai ter um próprio caso, mas no caso do hidrogênio, a molécula de hidrogênio é formada o quê? Por 2 átomos de hidrogênio. Então, por isso que a gente escreve o quê? H2. Significa o quê? Que eu tenho 2 átomos do H. 2 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então, essa é a representação, é a fórmula. Isso aqui é uma fórmula. Tudo bem? Então, a representação de uma molécula é pela fórmula. E por que eu estou falando em reunião de átomos, em conjunto de átomos? Porque aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então, beleza. Agora, passando para o último, que vai ser o quê? A substância, certo? Então, vamos lá. Substância. Beleza? Vai ser o mesmo princípio, vai ser o mesmo raciocínio. Vai ser o quê? O conjunto de moléculas. Ou seja, é um conjunto de átomos e um conjunto de moléculas. O conjunto do conjunto forma a substância. Tudo bem? Então vamos lá. Substância que vai ser o quê? É uma reunião. Mesmo princípio. Reunião de moléculas. Ok? E ela também é representada o quê? Por uma fórmula. Tudo bem? Fórmula. Beleza? E, deixa eu baixar aqui. Um exemplo. Aí, João, pô, como assim? A substância. Vai ser a mesma coisa. Vou usar o mesmo exemplo do hidrogênio. O exemplo vai ser o próprio H2. Pô, João, mas então você não falou que a substância é o conjunto de moléculas? Sim, só que para representar, você representa da mesma forma tanto a substância quanto a molécula. As duas vão ser representadas pela fórmula. Pô, João, não entendi muito bem. Como é que é isso na prática? Na prática, o que é a substância H2? É que eu tenho uma porção de uma porção de moléculas de H2. Então, por exemplo, a substância H2, por exemplo, tem no ar. No ar tem hidrogênio. Então eu tenho milhares, bilhões de H2, do H2, da molécula H2. São milhares desses caras juntos. Só que você não representa, tipo, H2, 1 milhão, bota 1 milhão de H2. Você bota a própria fórmula da molécula. Mas aí dentro de um contexto, seja no texto, seja no debate, você fala, substância H2. Ou seja, você dá a entender para o leitor, para quem está te ouvindo, que existem o quê? Milhares ou milhões, enfim, dezenas, centenas dessa molécula, seja no ambiente, seja de onde você estiver falando. Mas você representa pela fórmula. É a mesma representação da molécula. A questão é o contexto. Quando eu falo substância H2, quer dizer que eu tenho milhares, dezenas, centenas, milhões dessa molécula. Aí eu tenho a substância. Tudo bem? Beleza? E, ok. Agora vamos fazer alguns exemplos. Então vamos lá, ó. Fazer alguns exemplos só para a gente pegar. Vou fazer aqui uns exemplos, ok? Por exemplo aqui, vamos lá. H3PO4. H3PO4, ok? Aí vamos lá. Esse cara aqui vai ter o quê, ó? Ele vai ter quantos elementos? Elementos e átomos. Elementos e átomos. Os elementos, vamos lá. O elemento você tem que ver o quê? A letrinha, que é o que representa o elemento, ok? Então a letrinha aqui eu tenho o H, eu tenho o P e eu tenho o O. H3PO4. Não importa a quantidade, não importa o número de cada um deles, eu só tenho que ver a letra. Então eu tenho H1, uma letra, né? H, uma letra.
P, 2 letras e o O, 3 letras. Então, cada um desses é um elemento. Então, eu tenho 3 elementos. O H é o hidrogênio, o P é o fósforo e o O é o oxigênio. Não precisa decorar os nomes, ok? Vocês têm direito a qualquer questão, qualquer prova, concurso, enfim. Vocês têm direito a consultar a tabela periódica. Às vezes, nos próprios problemas, já vem o que você precisa pegar da tabela periódica, mas não é obrigatório. O problema te dá os dados da tabela, mas você precisa ter a tabela, beleza? Então, H, hidrogênio, P, fósforo, oxigênio. Tenho 3 elementos. Agora sim nós vamos ver o quê? Os átomos. E como é que a gente vai fazer isso? Os átomos eu preciso o quê? Somar. Aí sim eu tenho que contar as quantidades. O hidrogênio eu tenho 3, que é H3, ok? O P não tem número nenhum. Quando não tem número nenhum, quer dizer que é o número 1. Na química é assim, tá bom? Então, eu vou pegar aqui 3, ok? Mais 1. E o oxigênio tem 4. Então, se é 4 mais 4. Então, isso aqui vai dar 8. Ok? Então, eu tenho 8 átomos. Ok? Aí você conta todo mundo, independente de qual é o elemento ou não. Você conta todo mundo. Tudo bem? Então, beleza. Outro exemplo. Aqui, ó. MgOH2. Okay? O Mg é um cara só também. Um ponto importante, a gente vai ver isso quando a gente for estudar a tabela periódica, mas já adiantando. Os elementos eles são representados por uma letra ou mais, tá? Geralmente 2. A primeira letra era sempre maiúscula e na segunda ela é minúscula, tudo bem? Isso é regra, ok? Não pode ter 2 letras maiúsculas, por exemplo. É uma letra maiúscula a primeira e a segunda é minúscula. Isso quando tiver, né, mais de uma letra, ok? Ah, João, esse parênteses, a gente vai ver isso também mais pra frente, tá? Mas o parênteses é como se fosse uma equação matemática. Ele está isolando o OH do Mg para mostrar que tem 2. Vamos com calma. MgOH2 quer dizer o quê? Deixa eu já botar aqui. Elemento quantos elementos e quantos átomos. Ok? Vamos lá. O Mg é um elemento, ok? Mg é um elemento. O é o outro elemento e o H é outro elemento. Mg é o magnésio, o O é o oxigênio e o H é o hidrogênio. Então eu tenho 3 elementos. Isso aí ficou de boa, né? 3 elementos. Agora os átomos. Vamos lá, com calma. Agora é que eu tenho que pensar nisso aqui como se fosse uma equação matemática. Por quê? O Mg não tem número nenhum aqui. O que eu falei para vocês? Como não tem número nenhum, quer dizer que aqui é o número... Aqui eu tenho o número 1, ok? E esse 2 aqui? Aí você tem que pensar como uma fórmula, uma equação matemática. O 2 vai estar representando tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. É como se fosse você fazer a distributiva, o chuveirinho, né, na matemática. Então aqui eu vou ter um Mg mais 2 oxigênios mais 2 hidrogênios. Tudo bem? Essa conta aqui vai dar 5, né? Certinho, beleza. Então eu tenho 5 átomos. Beleza? Então a ideia é essa. Você vê quantos elementos tem, você vê pela letra, como a gente mostrou anteriormente, que você vê que o elemento, né, que é o átomo, um único átomo, é representado pelo elemento da tabela periódica mesmo, pelo símbolo da tabela periódica, beleza? Vou botar mais um exemplo, tá, pra gente seguir. Bom, seguindo aqui, ó. Vai ser uma representação um pouco diferente, tá? Mas vamos lá. CH3, CH2, CH3. Isso a gente vai ver na química 3, que é a química orgânica. Que isso é uma representação de uma cadeia carbônica. Você pode representar como a gente representou as outras, tipo H3PO4, tipo assim, todo mundo junto, né? Um elemento com todos os átomos e o outro com o outro. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser representado assim, ó. Vamos contar, ó. São 3 carbonos aqui, certo? Então é C3 e o H. Tenho 3 mais 2, 5, mais 3, 8. Então H, 8. Poderia ser representado assim, mas na química orgânica, na frente 3, como a gente vai ver,
Ele pode ficar o quê? Mais um pouquinho abertinho. Quando a gente for ver, vocês vão entender melhor, porque fica melhor para visualizar a cadeia carbônica, para a gente classificar, dar nome e tal. Mas poderia apresentar assim como, né, como a fórmula molecular, como a gente viu até agora. Vamos falar depois um pouco de o que é a cadeia, fórmula molecular e tal. Então fica só mesmo a critério de curiosidade. Mas vamos lá. Mesma coisa. Elementos. Quantos elementos eu tenho e quantos átomos. Aí, mesma coisa, só tem que tomar cuidado que, já que não está representado dessa forma, vamos até esquecer isso aqui, ó. Vocês vamos esquecer isso aqui. Vamos fingir que a gente não viu isso aqui. Vamos olhar só para isso aqui. Então, vamos lá. Se você for olhar com pressa, você pode se enganar. Então, toma cuidado. Então, o C, eu tenho que ver quais são as letras diferentes. Então, eu tenho C e H. Ah, João, mas tem outro CH, CH. Sim, mas são o mesmo elemento. O C é o carbono, o H é o hidrogênio. Ah, João, mas tem o C e tem o H. São o mesmo elemento, continua sendo o mesmo elemento. Então eu tenho C e H. Então eu tenho dois elementos, ok? O C e o H, independente do quanto que eles se repitam, tudo bem? Agora eu quero ver os átomos. Ah, e os átomos eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Então vamos lá, ó. O C aqui eu tenho 1, vou fazer devagarzinho. 1, ok? O hidrogênio aqui tem 3, então mais 3. Esse carbono aqui tem 1. Esse hidrogênio aqui tem 2. Esse carbono aqui tem 1. E esse hidrogênio aqui tem 3, ok? Ah, João, se tivesse tudo junto, obviamente seria mais fácil. Era só você pegar o quê? 3 mais 8. Aqui isso vai dar a mesma coisa, ok? Então isso aqui, ó, 3 mais 8, isso aqui igual, tá? Vai dar o quê? 11, certo? 11 átomos. Okay. Então, é só essa peculiaridade na química orgânica, a gente vai ver, que é a química dos carbonos, que o carbono é o principal elemento, a gente vai ver que dá para representar assim melhor a fórmula estrutural e tal. Então a gente vai ver isso com mais calma, só mesmo para dificultar um pouquinho aí a contagem de elementos e átomos, tudo bem? Mas nós temos 11 átomos, beleza? Então vamos seguindo. Beleza, agora a gente definiu aqui, ó, o que é uma substância, ok? Uma substância pura, ok? Substância pura. Então, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma substância simples ou uma substância composta, ok? Então, substância simples, substância composta, e isso é uma substância pura, tudo bem? Então, eu vou ditar aqui rapidinho a definição, tudo bem? A substância simples, elas são, vamos lá, bota aí do lado, embaixo, são formadas por moléculas, contendo átomos, do mesmo elemento químico, ok? Mesmo elemento químico, beleza? Espera aí. Aqui recapitulando, então, a substância simples, ela vai ser quando ela for formada por moléculas contendo o mesmo elemento químico. Como assim, João? Pode dar alguns exemplos? Com certeza. Por exemplo, a gente viu o H2, ou seja, ele é uma molécula que só tem o quê? O H, o hidrogênio. Outro exemplo, o O2, que é o gás oxigênio que a gente respira, né? Mesma coisa, ele é só formado por O, ok? Outro, o O3, que a gente vai ver, né, que é do ozônio, a camada de ozônio, só tem oxigênio, ele só tem o mesmo elemento. Então, conseguiram entender? Uma substância simples é formada por moléculas do mesmo elemento químico. Não importa se tem 1 milhão de átomos, mas tem que ser do mesmo elemento químico, tudo bem? Então, e a substância composta, obviamente, vai ser o oposto, né? Então, vou ditar aí rapidinho. Substância composta são formadas, né? São substâncias, são formadas por moléculas contendo átomos de
elementos químicos diferentes. Ok? Diferentes. Elementos químicos diferentes. Então, ou seja, exemplos. Por exemplo, vamos lá. A água, que a gente conhece, H2O, está sendo formado o quê? Por mais de um elemento, né? De elementos diferentes. O H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Independente de proporção de número de átomos. Por exemplo, aqui, H2O. Ou seja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso não importa. Eu sei que eu preciso ter elementos diferentes, 2 ou mais. Então, por exemplo, H2O, HCl, que é o hidrogênio e o cloro. H é o hidrogênio, Cl é o cloro. O bicarbonato de sódio, né, que a gente usa para neutralizar o estômago, ele estava com acidez estomacal e tal. Então, por exemplo, o NaHCO3. Então, aqui eu tenho um monte. Eu tenho o Na, que é o sódio, tem o H, que é o hidrogênio, tem o C, que é o carbono, e o O3 no caso, o O, que é o oxigênio. Então, a ideia é essa. São o quê? Então, são as substâncias compostas. Elas são formadas por moléculas que contenham elementos químicos diferentes, pode a partir de dois ou mais, independente da proporção de átomos. De novo, o Na tem 1, o H, o hidrogênio, tem 1, o C tem 1 e o oxigênio tem 3. Então não importa, entendeu? Então foi isso, galera. Aí a próxima parte começa com a alotropia, que foi começamos a aula 2. Então, obrigado aí pela compreensão, desculpe a letra feia, que vocês já estão acostumados. A iluminação, tal, tá? Então, obrigado aí por tudo, galera. Valeu!